Olá, eu sou o Vinícius, professor de pediatria, editor do Ped Papers, e a gente está aqui para mais um videocast sobre vacinação. E dessa vez a gente vai falar das vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Estou aqui com Sabrina, também nossa editora. Pois é, olá pessoal, eu sou a Sabrina, sou pediatra, professora e editora aqui da Ped Papers, e nós vamos conversar mais um pouco, na verdade, de vacinas. Se você não viu o nosso videocast do PNI, nós discutimos o PNI e agora nós vamos discutir algumas particularidades em relação ao que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, que é diferente do PNI. Sem dúvida, sem dúvida. E nosso público está pedindo, né? E as vacinas da SBP? Calma, calma, porque, a gente vai verdade, né, para o pediatra e até para quem presta a prova de título de especialista, a SBP quer saber o lado dela, né? Não, e uma coisa interessante... E quer comparar também. Que, assim, na prova do TEP, quem faz é o pessoal da SBP. Então, é o calendário da SBP. Exato. Mas na prova para residência, nunca havia caído... Nunca havia, até que esse ano caiu uma questão que eles perguntaram da SBP. Eu vi. Primeira vez. E geralmente era isso. Quando a gente direciona para o aluno estar na residência, a gente falava só PNI, PNI, PNI. Isso. E do TEP, lembra que a SBP tem esse destaque. Só que agora eu acho que todo mundo vai ter que saber de tudo um pouco, né? Então... Eu acho que sim, porque a gente ensina tudo, né? E aí... Dificulta a banca, né? Dificulta a banca. A banca tá sem espaço. A gente vai abordando ali tudo e aí a banca não tem tá mais sem assunto. Pois é. A banca da prova. Culpa nossa. Muito bem. Sabrina, vamos falar exatamente disso. Existe diferença entre as vacinas do PNI e da Sociedade Brasileira de Pediatria? Sim, né? Existe. Quais você destacaria, né? Olha, existe diferença. Eu costumo explicar, né, que existem as que são iguais em proteção, mas que a gente pode ter reações diferentes. Sim, beleza. Existem as que são igual em reação, em proteção, mas a aplicação, a forma que o calendário do PNI coloca é um pouquinho diferente. Datas diferentes. Diferentes, ou doses a mais ou doses a menos. E existem as vacinas que são diferentes, que têm proteção a mais. Sim. E que a gente ainda não está coberto pelo SUS, né? Mas que a gente vai caminhando cada vez mais, essas vacinas vão entrando aí no calendário do Programa Nacional de Imunizações. E se a gente fizer um raio-x, né, comparando, a SBP sempre um pouco mais. Um pouquinho à frente, sempre está a mais. Sugere, né? Oferece não, sugere Por mais. exemplo, a gente já tinha a do HPV como 9 a 14 anos pela SBP sempre. Sim. Mas antes, né, até o ano passado, início do ano passado, o Programa Nacional de Imunizações recomendava, é de 9 a 14 para menina, de 11 a 14 para menino, agora fechou. Não, agora todo mundo, em todo lugar. Isso foi bem recente, Isso foi bem recente, né? Então é legal a gente destacar que agora, seja PNI, seja SBP, para todo mundo de 9 a 14 anos, entrou a vacina do HPV, né? Exato. Então já é uma diferença que a gente tem a menos agora. E tem algumas vacinas assim, por exemplo, a Hexa, né? Qual é a Hexa? Brasil é Hexa? Não, no Brasil não é Hexa, mas tem a vacina Hexa, né? Tem a vacina Hexa. Na verdade, assim, tem a Hexa, né? A celular, que a gente só tem na rede particular. Sim. A gente tem a penta acelular da SBP e a gente tem a penta do SUS, que são diferentes, né? Sim. Penta, então, muita gente confunde e às vezes um paciente começa vacinando particular e aí entra numa situação financeira, confuso, né? Não muito boa, e aí tem que completar no PNI e aí rola uma confusão, né? Porque a penta do particular, qual que é a diferença? É que ela não tem tudo que a Hexa tem, a penta do SUS mais a hepatite B. Isso. Então, a gente compensa, é uma picadinha. Mais a VIP, né? Mais a VIP, Mais a VIP, isso. Né? E a gente compensa. Em compensação, agora eu lembrei o que eu queria falar, que a penta acelular do particular não tem a hepatite B. Então, a gente tem essa diferença. Às vezes, o pessoal olha ali o cartão de vacina e fica meio confuso o que a gente vai fazer, né? Por que tem essa diferença? Porque, teoricamente, a SBP diz que a gente não precisa de 4 doses de hepatite B. Mas é bom, né? Mas fazer é bom, 4 doses. Né? Mas aí nas redes particulares, o que eles fazem, né? A penta que a gente dá com 2, 4 e 6 meses no SUS, né? Ela é substituída no particular pela Hexa aos 2 meses. Aí com 4 meses, como teoricamente a gente não precisa de 4 doses de hepatite B, a gente tem uma penta acelular, que a SBP recomenda, e depois com 6 meses volta a tomar a Hexa. Né? E é isso, a Hexa
é a penta do SUS mais a VIP do SUS. Lá eles tomam 2 picadas e no particular tomam 1. A ideia da vacina combinada, né? Por exemplo, a X em comparação à penta é você fazer menos injeções. Menos né? injeções. Eu acho válido, né? Não, porque se você for comparar um bebê de 2 meses, É. ele vai tomar pelo PNI, ele toma 3 picadas e 1 por boca. Putz, é muito, né? Aí, se ele vai na rede particular, ele toma 2 picadas e 1 por boca. Menos já sofrência, né? Como menos diz outro. sofrência. Inclusive, a gente tem um parâmetro, quando a gente chega lá nos 12, nos 15 meses, a vacina tetraviral, que seria a tríplice com a varicela, a gente não tem mais ela no mercado há muito tempo como componente junto, como tetraviral, né? Que era uma economia de uma picada nas crianças. Aí chega nos reforços de 1 ano de idade, dá-lhe picada nas crianças, coitadas. Exato. E tem essa questão de adiantar, por exemplo, a vacina da varicela, né? Exato. Não esperar até 15 meses, fazer a primeira dose já com 12, né? É porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que a gente dê a primeira com 12 e a segunda com 15 meses. E aí fechou a varicela. Fechou, acabou. 2 doses. Agora, o PNI também recomenda 2 doses, só que a primeira com 15 meses e a segunda só com 4 anos de idade. Ou seja, você e quem deixa... é criança que pega catapora? Pelo menos os primeiros de 12 meses a 15 meses já está completamente desprotegido, Que né? é aquela criança que acabou de entrar na creche e olha a chance que ela tem de pegar e aquele uma varicela. que não responder a primeira dose, ele tem que esperar até os 4 anos para fazer a segunda. Exato, é muito tempo. É muito tempo. Se a gente Muito fizesse bravo. já ali... E vamos concordar aqui, se a gente já tem essa vacina ali disponível no calendário, né? Seria uma coisa, Tem o zap do Zé Gotinha pra gente pedir pra ele... Vamos mandar zap pro Zé Gotinha. Zap do Zé Gotinha pra gente reajeitar. Pra entender Qual que é a lógica da recomendação, né? Agora, falando de reação adversa, haveria muita diferença em relação à reação adversa? Olhando o PNI, olhando o SBP? Algumas vacinas não, né? Mas eu acho que a gente tem que destacar a DTP. Né? Sim. Porque a DTP é o componente do pertussis, a gente tem... É uma reação rara. Ok, toda vacina pode ter febre, pode ter irritabilidade, inapetência, mas a gente pode ter aquele episódio hipotônico, né, convulsivo após 72 horas da vacina. E como a vacina do SUS ela é celular, ela é inteira, e a do particular é acelular, né? É com uma parte... Eu costumo dizer que é uma vacina mais refinada, né? Então só vem um pedacinho ali da célula. Isso. O potencial imunogênico das duas é igual, vai responder bem, só que a celular tem muito menos chance. Aliás, não tem mais chance dessa criança ter esse episódio de convulsão. Em compensação, no PNI, a gente dá a celular, se essa criança tiver essa reação, aí sim. Aí contraindica e ela vai para o CRI, né, para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e vai tomar a celular tal qual é preconizada pela SBP, que seja dada desde a primeira dose. Sim. Você sabe que eu tive um colega de turma, eu era residente já da pediatria, ele foi da minha turma da faculdade, e aí, quando eu estava no R2, ele teve uma filha assim, no finalzinho... Não, na residência, né? A menina tinha 2 meses. Ele entra lá no ambulatório de pediatria desesperado com a filha. Ela estava em morte aparente, vou te dizer. Estava fazendo essa síndrome hipotônica hiporresponsiva, que é exatamente isso que o nome diz, né? Essa hipotônica hiporresponsiva é uma... A criança não responde. E é um episódio muito assustador. Ele desesperado, gritando, calma, cara. Aí, ao escutei, estava com frequência cardíaca boa, estava respirando. Falei, cara, vamos esperar, aguardar um pouco. E ela foi melhorando. Mas foi da vacina, né? É lógico que isso não é comum de acontecer, mas acontece. Eu já tive paciente, mas eu me lembro de um agora que teve. É bem assustador. É bem muito assustador. Se pudesse fazer a celular para todo mundo, mas acho que tem a questão do custo, né? Que a gente já falou até no outro podcast, né? No outro videocast. Provavelmente por ser uma vacina mais refinada, porque a gente tem. Né? A gente tem no CRI, a gente tem para gestante. Tem. Mas a gente não pode dar para todo mundo, né? É engraçado que, por exemplo, os meus filhos eu sempre levei na unidade pública. Tudo que tinha no público eu levava no público. Né? E aí complementa. Vamos economizar e vamos vir no SUS. Não, e complementa, mas eu sempre explico... Não, e o que não tinha no SUS eu complementava, sem dúvida. Isso. Mas aí a minha filha fez uma reação com a pertussis, com a pentavalente, com 4 meses. 4 meses, né? Com 4 meses. Ela teve aquela irritabilidade pós-vacina. Ela ficou o dia inteiro
numa agonia, numa irritabilidade. É um e aí, negócio louco. Só que o problema é o seguinte, quando você vai ler lá o que o SUS te oferece pela celular, na irritabilidade ele manda você dar uma dipirona na próxima vez. Eu falei, vai tomar banho, né, cara? Zé Gotinha? Você acha mesmo? É porque não é o Zé Gotinha que tá lá à noite com o pai, exato, com a mãe, com a criança na irritabilidade, entendeu? Eu não vou esperar minha filha ter uma convulsão pra fazer a celular. Porque a gente concorda que ela tinha uma suscetibilidade pra ter uma convulsão. Ela já reagiu. E aí, quando meu filho nasceu, mais novo, eu já fiz a celular dele no particular, né? Porque eu não tinha como chegar no CRI e inventar que ele tinha que tomar a celular. Não vou fazer isso. Eu vou lá e paguei, né? Paguei e ele fez a celular. Porque eu já tinha um histórico nos meus filhos de problema com a vacina, que é alguma coisa que o CRI não oferece, né? Ele oferece se você teve convulsão, síndrome hipotônico responsiva, aí sim ele te dá a celular como opção, né? E a SBP já coloca como preferencial, porque né, não é ela que está pagando ali. E riscos... Não, acho que se você pode fugir do risco, né? Perfeito. Sem eliminar a eficácia, é melhor dos mundos, né? Exato. Só que tem um custo, né? Tem um custo. Você pode, na verdade, quando chega em 2 meses, se você der todas as vacinas como a SBP recomenda, você reduz o risco da reação e diminui uma picada, né? Então, pesando isso, às vezes o pai olha no bolso, não dá. Mas aí eu costumo dizer para os pais, espera que tem vacina de 3 meses, 5 meses, tem meningite, a gente tem diferença, né? Aí tem que pesar. O que a gente vai fazer, Lógico. E assim, em relação à aplicação, né? Você já está falando um pouco sobre isso, né? Existe diferença, né? É isso. Eu acho que basicamente é a da hexavalente, a celular, que a gente consegue englobar a penta, né, celular, né, a equivalente à penta celular do SUS, e a VIP, que a poliomielite hoje em dia é a inativada. Então a gente agrupa ela em uma vacinação. Então a gente diminui a aplicação, né? É um local a menos para doer, né? Então, quem teve filhos entende o que é uma picada a menos. Eu lembro a primeira vez que eu levei meu primeiro filho para tomar vacina. Quando deu a primeira picada, ai meu Deus, ainda tem mais. Dói na gente. Eu fui levar minha filha no posto, né, na unidade, na UBS lá para tomar a vacina do HPV. E aí já tinha começado a história da CWY para adolescência. Ela estava na faixa etária. Sim, que também Mas eu nem estava pensando nisso, eu estava pensando no Tomou 2 HPV. picadas. Aí cheguei lá, o enfermeiro olhou e falou... ela tá na idade já de tomar CWY. Você quer tomar? Aí minha filha, falei, filha, vamos tomar. Vamos aproveitar. Aí ela fala, pai, você não me prometeu isso, era uma picada, né? Tomou 2. E tinha aquela história do HPV, né? Quando ela entrou, que os adolescentes desmaiavam, que dava reação. Nossa! Ótimo. Não teve nada. Muito bem. Agora, em relação à proteção, a gente tem diferença em relação a vacinas SUS e vacinas recomendadas pelas sociedades, né? Porque a brasileira é muito parecida com a Sociedade Brasileira de Imunizações. Né? Na verdade, elas acabam seguindo o mesmo calendário ali, né? Em conjunto. E temos, sim, algumas diferenças. Algumas que estão sendo implementadas, por exemplo, a CWY, né? Que a sua filha tomou. Hoje em dia, a gente tem no SUS para o adolescente. Mas para o bebê ainda é só a meningite C. Então, a gente tem essa diferença que a SBIM e a SBP já recomendam preferencialmente a CWY desde aquela primeira dose aos 3 meses. Então, nós temos uma proteção maior. Que seria o ideal, né? Que seria o ideal mais precocemente. Além disso, vamos já na meningite, tem a da meningite B. Que a gente também só tem na Sociedade Brasileira de Pediatria. Exato. Né? Tem a pneumo. Aí, até um pouquinho aí na meningite. Assim, você fazendo a CWY e a B... você está praticamente livre do meningococo. Praticamente livre, né? Tem aquela cepa X que, essa no Brasil... E na verdade, o que eu costumo até orientar que é uma coisa em relação à incidência, né? A gente sabe que o C era o boom. Né? E vai diminuir por causa da vacina. Diminuindo, e aí o segundo é o B, né? Daqui a pouco o B está dominando. Daqui a pouco o B está dominando. E... infelizmente, ainda a gente não tem ela ali disponível no PNI. Então, eu costumo até orientar. Se tiver que dar todas as vacinas no SUS, escolher uma vacina para dar no particular, pelo risco da doença, pelo impacto das sequelas da meningite B e que a gente está vendo que ela está ali caminhando para subir, eu acho essa uma vacina bem e outra importante. Coisa assim, essa é uma cepa muito comum na América do Norte, né? Sim. Aí a pessoa quer ir para Disney. Então, tem que estar coberto. Tem que estar coberto. Vai pra Disney, tá coberto. Menino B, para não ficar estressado, né? Exato. Tem que cobrir. Também tem isso, até né? O perfil da família, Até porque quem pode ir pra Disney
pode tomar dar o meningo meningo B, né? A gente sabe que a dose é um pouco cara, né? mas tem que fazer. Mas vamos combinar que, assim como o PNI, a SBIN, a gente tem mudanças de recomendação. Então, o meu filho tomou meningo B e na época ele tomava 3 doses, com 3, 5, 7 meses e depois o reforço. Certo. Hoje em dia é 2 e depois o reforço, melhorou, né? Então eu melhorou. paguei uma a mais pra ele, né? Sabe, Sabrina, eu acho que em algum momento o PNI vai puxar essa vacina da meningo B. Eu acredito que eles devem estar de olho, porque a gente sabe que vem... Quando a gente tira um, o outro, né? Talvez eles entrem primeiro com a CWY no lactente. Eu acredito nisso, porque como já tá no adolescente, né? Então talvez eles já puxem... Já é um avant-première, já vai começar, vai começar. Estamos na expectativa. E tem também a pneumo, sim, né? Sim, a pneumo. Que no SUS a gente tem a pneumo 10 valente, 10 sorotipos, e na particular a 13 valente. A gente também tem a 23 valente, com algumas recomendações especiais no CRI e na rede particular, mas essa é uma vacina que ficou bem em falta aí em questão de distribuição. Certo. E temos a rotavírus. A rotavírus do SUS é monovalente, né? Um tipo só de rotavírus. A da SBIN, pentavalente, 5 tipos. Mas a nossa monovalente, ela tem uma cobertura aí de reação cruzada bem importante em relação à pentavalente. Não, e em relação... É engraçado, essa vacina do pentavalente não me conquistou. Porque eu acho que a monovalente... O que você nossa monovalente, ela é bem... O que você lê é que... ela faz uma boa reação cruzada com os outros sorotipos e está resolvido. Então, essa não... Agora, a história da CWY, né, da meningo B, essa eu acho que o SUS podia olhar para isso com carinho. E outro lance que você falou interessante é a coisa da pneumo 23, né? Às vezes a pessoa está assistindo, por que não faz a 23, né? Porque é diferente, não são os mesmos sorotipos, são sorotipos diferentes. Na verdade, a pneumo 23 a gente tem até... Aliás, quando a gente fala de calendário de vacinação, a gente tem até o calendário do indígena, né? Sim. Então, a gente tem recomendações especiais, mas ela foi uma vacina que de distribuição, ela tem ficado em falta aí no mercado. Então, e tem aquele lance da vacina 10 e 13 valente, tem um componente proteico para estimular a resposta imune na criança pequena, né? A 23, é melhor fazer 23, né? Sim. Não, só mas que a gente 23 vai fazer lá é na só frente. polissacarídeo, né? Tanto que se a gente vai ver no CRI, né, a recomendação quando tem indicação da pneumo 23, ela tem que fazer primeiro o esquema. Sim. Né, tem que ter um esquema prévio de pneumo 10 ou 13 para depois poder tomar 23. Que ela é só polissacarídea, a criança com menos de 2 anos não responde. Não responde. Então, aí tem que ser a jogar dinheiro fora. Exato. Mas quem sabe um dia não fazem a 23 adsorvida lá com proteína. Aí vai ser bom, né? Aí seria ótimo. Né? Porque pneumo, eu falo, pneumo tá em tudo, né? É pneumonia, sinusite, é otite, é meningite. Eu tô de olho na pneumo 90, com 90 sorotipos. E olha que pneumo é fogo. Vai faltar ainda sorotipo, porque vai aparecer mais. Eles se multiplicam. Com certeza. E a vacina contra a influenza, né? Contra a gripe, né? Como é que funciona isso? Também tem diferença. Também tem diferença, né? Então, na verdade, a vacina contra a influenza, a gente sabe que anualmente a gente tem algumas modificações em relação ao hemisfério norte, né? O que teve lá, a gente pega para cá para poder seguir a nossa campanha. Mas no SUS, a gente sempre tem uma trivalente com 3 sorotipos e no particular a gente se beneficia de mais um sorotipo. Então, ela é quadrivalente. Então, também tem uma proteção... Para valer o ingresso, né? Para valer o ingresso, né? E aí eu costumo dizer, se pode, né? Ok. E aí tem a particularidade que a da gripe no SUS não é para todo mundo. Mas eu falo, gente, todo mundo deveria tomar a da gripe anualmente. É que o Programa Nacional de Imunizações vai priorizar os grupos que são de risco. Então, as crianças pequenas, os idosos, os trabalhadores da saúde, mas que todo mundo deveria tomar vacina contra a influenza anualmente. Essa eu fazia Seria importante. Eu acho que eu fazia mais no SUS. E depois, às vezes eu ia tomar e levava meus filhos junto, e pagava, né? Também no particular, né? Agora, ela tem aquela característica interessante dos menores de 9 anos, na primeira vez que fizer... Na primo-vacinação. Duas doses com intervalo de 30 dias. Mas é só nessa primo-vacinação. Só na primo. Depois do ano seguinte, anualmente. Só uma por ano, né? A gente sempre tem que lembrar que é até 9 anos, que às vezes o pessoal acha que é só no bebezinho. Não, né? Até 9 anos Se alguém nunca tomou, chega uma criança lá de 8 anos de idade, nunca tomou, vai tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Hoje e outra daqui a um mês. E depois anualmente. Tem que tomar vacina. Sim, gente, vacina é proteção. Muito bem. Agora, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas
A gente teve um surto de meningo C no ano passado. Outro dia eu estava vendo a estatística de meningo C, é maior do que eu esperava, assim, de casos no Brasil, porque eu quase não vejo meningite no meu dia a dia. Eu via muito na época que não tinha vacina do hemófilos. Via toda semana. A vacina do hemófilos fez um impacto significativo, tanto na incidência, né, quanto na prevalência ali do que causa a meningite. Tornou né? a meningite uma doença não comum. Não vou dizer rara, mas não comum. A meningite era muito comum. Era quase um resfriado, só que muito terrível, né? Mas o meningo C tá aí, né? Acho que a gente já falou um pouquinho desse surto de meningo C, né? Acabamos falando que a gente teve o vacinas, surto, né? mas pelo menos a única que a gente tem desde o bebezinho, né, que é a CWY só para adolescente, ela já protege. Sim, que é o nosso principal sorotipo, Eu né? acho que nesse ponto... Eu sempre bato palma pro PNI. Acho que ele pode ainda ser melhor, né? Meu objetivo, mas a gente sabe que quando eu critico é para melhorar. Porque a gente sabe que é muito bom. Sim. Eu mas não tenho dúvida podemos disso. melhorar. Eu dou nota 9,5 para ele. Acho que ele pode chegar no 10. Mas em relação Quem sabe se colocar meningo B, a gente sobe aí 9,8. Isso. Também não posso dar 10 para ele não ficar na zona de conforto. Senão a gente perde. Onde a gente vai melhorar? Isso. Senão o Zé Gotinho vai passar férias nas Bahamas e abandona vai largar a gente. Isso. Mas esse foco do PNI no meningo C foi muito interessante, né? Porque é o sorotipo prevalente. É isso. O hemófilos era um grande causador. Acabou, né? Aí acabou. Né? E alguns anos atrás a gente não tinha nenhuma proteção contra o meningo C, a gente entrou com o meningo C, a gente mudou muito o perfil. Mudou. Drasticamente, quando você olha os gráficos da vigilância epidemiológica, você vê uma diminuição significativa. Exato. E aí, falando de umas vacinas mais específicas que têm a mesma composição, mas têm recomendações diferentes. A gente já falou um pouco da varicela e a hepatite A, como é que é? Pois é, a varicela a gente chegou a falar que é SBP 12, 15 meses e no SUS é igualzinha a vacina, só que no SUS dá com 15 meses e 4 anos. A hepatite A, a gente tem uma polêmica, porque no SUS a gente dá dose única. Dose única de hepatite A aos 15 meses. Sim. Já a SBP recomenda 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Então, são as mesmas vacinas, mas a gente acaba recomendando de forma diferente. Aliás, tem uma outra que a gente tava falando da meningite. Na verdade, a meningite no SUS, a gente dá meningite C com 3 meses, 5 meses, e depois vai lá dar no adolescente. Sim. Quando a gente fala em SBP, ela recomenda já a CWY e a gente tem reforço, né? Depois do reforço de 12 meses que o SUS dá, com 4, 5 anos, a SBP pede para dar a CWY de novo. E com 11, 12 anos, pede para dar a CWY de novo. Então, a gente tem um reforço a mais da meningite C, né? Tanto que nesse período do surto, as crianças estavam com 6, 7 anos, que eram meus pacientes, e não tinham tomado, eu falei, não, se você quiser, posso fazer alguma coisa? Pode. Pode dar esse reforço que a gente não tem. A SBP, o calendário da SBP é um ataque ao meningococo. É um ataque. Porque aí é 3 meses, 5 meses, 12 meses, 5, 6 anos de idade e 11, 12 anos. 3, 5 e com 1 ano é igual ao SUS. É igual ao SUS. Igual ao PNI. Depois tem mais um reforço. Tem 5 anos após essa dose. Adolescente agora empataram de novo, né? Aí essa daí do 5 anos, o PNI não tem. O PNI pula. Não tem. Dos 4, 5 anos a gente não tem. O PNI, quando pode, ele dá uma puladinha. Ele pode ser melhor. Mas aí a gente fala brincando, porque obviamente tem a questão do custo, né? Sim, tem que avaliar. Você tem que priorizar. Tem que avaliar. O que é mais importante agora? Vamos resolver. E a gente não tá ficando sem reforço. Né? Isso. A gente tá, porque a gente sabe que às vezes uma vacina é recomendada, tantos reforços, e depois de um tempo a gente vê que não precisava de tanto. A gente espaça. Então, provavelmente. Você deu o exemplo do meningo B, meningo né? B. Fazia 3 doses. Eu gastei uma dose a duas, mais com a criança, entendeu? Não precisava. Eu lembro que mudou quando ele fez 1 ano de idade. Aí, quando eu soube, eu falei, não acredito. Agora que eu já paguei 3 antes de 1 ano, mudou. Porque dói no bolso. Agora, quais são nossas apostas para as vacinas que vão entrar no PNI? O que vai entrar Pois de novo? Nessas últimas semanas aí nós estamos tendo um rebuliço para a entrada da pneumo 13 substituindo a pneumo 10. Isso seria muito bom. E a gente sabe que pneumococo é isso. Pneumococo tinha que ter 90, né? Pneumo 90. Pneumo 90. Tô de olho nessa. O impacto nas doenças pneumocócicas na pediatria ainda é importante, né? Então, a gente já está em trâmite da aprovação para fazer essa troca. Lógico, né? Que primeiro a prova, aí depois tem a disponibilização. Provavelmente eles vão zerar o que tem de pneumo 10 aí, né? Para depois entrar.
Mas é uma próxima vacina aí que a gente está na expectativa de que faça. Tomara, né? Tomara. Menos do PNI. 3 sorotipos, né? E Já. eles, em geral, têm priorizado nessas vacinas do primeiro ano do pneumo aqueles sorotipos mais agressivos, né? Exato. Resistentes à penicilina, né? Então, a gente precisa atuar, né? A antibiótico terapia aí não tá fácil. Não tá fácil. A gente uma precisa guerra, tentar né? ver, é uma guerra. É uma guerra. Se formula um antibiótico que é eficaz, passa um tempo, as bactérias dão um jeito delas. Elas fazem festa. Samba e aí no paciente e a gente samba para ver o que vai fazer. E a gente tem que ir progredindo. É uma guerra. Uma guerra infinita. Exato. As bactérias contra os antibióticos. Mas eu confio nos antibióticos. Confiamos. Mas é isso. Vamos nos despedir aqui do nosso público, né? Pessoal, obrigado por assistirem. Hoje a gente falou das vacinas recomendadas pela SBP, pela Sociedade de Imunização Brasileira também. E não deixe de assistir o videocast que a gente fala das vacinas especificamente do PNI. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.